Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a Tatiana Diniz. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, Tati. Um brinde à vida. Obrigada, Ian. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda na Sem frente. dúvida nenhuma. A Tatiana Diniz, mas ela tem um outro sobrenome que eu não consegui falar, que é... Borchensky. Borchensky. Ela é terapeuta ocupacional. Isso. Trabalha com a longevidade. E, Tatiana, assim, quando a gente fala TO, terapeuta ocupacional, mistura muito com fisioterapia. Diz, mas não é a mesma coisa? Vamos começar definindo as diferenças, né? Entre terapia ocupacional, que é a TO, e a fisioterapia. Tem diferença? Tem. Apesar de que as duas são do mesmo conselho, são nível superior, que fique bem clara, não são cursos técnicos, são de nível superior. A fisioterapia, eu vou te dar um exemplo, né? Para não ficar essa coisa muito maçante de a terapia ocupacional, não. Vamos supor, você está andando, cai, quebra o braço, fratura o cotovelo, tem que ficar 30, 60, 90 dias com o bracinho parado. Quando você tira, o teu braço está o quê? Duro. Né? Aí que entra quem? A fisioterapia. Qual o papel da fisioterapia? Força, movimento, diminuição de edema, tudo que for relacionado a essa parte motora e de força é a fisioterapia. Aonde entra o papel da terapia ocupacional? Aí é que é o mais legal de tudo. Você precisa do teu braço para você o quê? Executar atividades do teu dia a dia, que são o quê? Pentear o cabelo, cotovelo, escovar os dentes, pegar um objeto, escrever, se vestir, atividades da vida cotidianas, que são atividades da vida diária. Então, a fisio é força. Te devolve a força. A força te devolve o movimento e diminui esse teu processo inflamatório que muitas vezes fica. E a função da TO vai fazer com que você retorne a realizar as atividades e as funções que você talvez tenha sido diminuída nesse processo que você ficou com o braço lá. Mas quando a fisioterapia me devolve a força e o movimento, eu não vou estar apta a fazer as atividades do cotidiano, mas Tatiana? Muitas vezes o paciente ele fica com algumas dificuldades mesmo com esses. Por exemplo, eu vou escovar o meu cabelo assim. Eu preciso desses movimentos funcionais. É a questão da qual a função da terapia é dar justamente essa funcionalidade ao cotidiano, às atividades que ela já precisava. Aí você diz, bom, mas aí eu já estou com a força de segurar a coisa. Mas você precisa entender que aqueles movimentos, eles são complexos. Sim. Eles precisam ter uma orientação para isso. Porque eu posso fazer errado por conta do meu braço que ficou muito tempo O que acontece parado, muitas vezes, né? Você vai escovar o cabelo, mas você muitas vezes pode fazer assim. Então, está fazendo o movimento incorreto. E nós, terapeutas ocupacionais, vamos trabalhar essa funcionalidade. Então, por isso que é muito importante a TO na longevidade, porque quando envelhecemos, algumas funcionalidades ficam mais limitadas. Com certeza. É isso? Com certeza. Por exemplo, a TO, ela tem uma abrangência, né? Ela abrange várias áreas. A gente trabalha com a parte emocional, cognitiva, com a parte motora, reabilitações. E trabalhar com a geriatria, trabalhar com essa
com esse público, ele é prazeroso. Por quê? Porque quando nós percebemos que a terapia ocupacional dá esse processo, esse idoso, essa autonomia, essa significância para muitas coisas que ele vai perdendo. Mas também entendendo, Ian, que ela pode ser também usada muito bem como processo preventivo. Por exemplo, você vai dizer, Tatiana, eu posso começar a fazer Eu não tenho terapia. Nenhuma limitação, mas eu posso fazer. Eu não tive um AVC, eu não tenho Alzheimer, eu não estou com Parkinson, eu não tenho nenhuma doença neurológica que me faça dar essa incapacidade. Mas a gente precisa acreditar no processo preventivo. Hoje, coincidentemente, é o dia da memória. Dia 11. Hoje a gente fala sobre a importância da memória. E a terapia ocupacional contribui para melhorar a memória? Muito. São exercícios que nós orientamos os pacientes e as pessoas em realizarem. Trabalhar a memória, eu sempre digo que é trabalhar uma caixa de prazeres. Que nós somos e que nós somos, e nós precisamos ter esse processo atualizado e melhorado. Até porque a memória é uma das áreas afetadas com o envelhecimento, né? Claro. Tem um exercício que a gente pudesse ensinar, assim, de imediato, você lembra? Tem, por exemplo, hoje... Eu ando muito esquecida, doutora Tatiana, o que é que eu faço? O que eu faço? E eu sempre digo muito com os pacientes, eu falo muito, primeiro, não se angustie, porque existe essa coisa da memória, esse processo de lembrar ou não lembrar, ele tem vários fatores, né? Um deles hoje, que é o mais massacrante, que eu digo que é o estresse. Nós vivemos num processo tão acelerado, você chegou num processo acelerado, mas quando a gente acalma, a gente consegue se organizar. Então, não se desespere porque você esqueceu onde é que estava a chave do carro. O que você só precisa entender é que se esse processo desse esquecimento, ele começa a gerar em você angústia, ele começa a gerar em você um processo repetitivo e mais grave, esquecer o fogão aceso, coisas aí mais... é motivo de preocupação. Né? Agora, esquecer, todo mundo esquece. Quem não esqueceu o que comeu ontem? Eu, por exemplo, se você me perguntar, eu posso até saber, mas provavelmente terei esquecido. Então, Tatiana, para melhorar ou então para não acelerar a perda da memória, quando esquecer alguma coisa, não ficar angustiado. Não. Ficar, eu tô com demência, já esqueci isso. Evitar esse tipo de coisa. Essa rotulação. Não rotular. A gente tem outra coisa que eu sempre digo às pessoas que lidam, cuidadores e familiares que estão com idosos que começaram nesse processo de demência, que às vezes viram para o idoso e dizem assim, você se lembra dela? Ele não vai lembrar, gente. Às vezes ele não sabe quem é aquela pessoa. E isso afronta a pessoa, né? E isso gera uma angústia. Você pode olhar que muitas vezes ele faz um olhar de angústia. Então, é saber fazer a pergunta certa. Como, por exemplo, olha, pai, esse aqui é uma fulana que ela era muito amiga nossa. Talvez agora o senhor não se lembre, mas eu continuo dizendo que era uma pessoa muito próxima a gente. De repente, ele pode dizer, você está me dizendo, eu sei quem é. Isso acontece muito. Acontece. Você pensa que eu sou bobo, eu sei o que você está falando. Mas quando você afronta, você sabe quem é ela? Não lembra? Como assim? E acontece muito. Ficar fazendo essa pressão, né? Isso é muito ruim. Então, que interessante, Tatiana, você como terapeuta ocupacional dá essa orientação, porque é o que a gente vê, que a pessoa está sinalizando as demências e isso pode acelerar diante dessa falta de orientação. O que mais você diria?
essa tranquilidade, essa orientação, eu acho que tudo vem de um processo. Existe uma equipe para tudo isso. O precursor de tudo isso é o médico. Se o médico ele faz uma orientação correta, ele faz um encaminhamento para uma equipe correta, tudo pode dar certo. Quando eu chego um paciente para mim, eu sempre olho para aquele paciente, não com olhar porque ele é um paciente com Alzheimer, eu sempre eu tenho um olhar mais humano. Então, eu consigo ver além do que ele tem, o ambiente em que ele vive, a família em que ele tem, se ele vai ter condições de evoluir nesse processo, né, dessa doença. Ele vai ter condições de ter um ambiente saudável e ele vai ter a oportunidade dessa longevidade que a gente fala tanto. Às vezes a gente se assusta e vê uma pessoa e diz, mas como é que pode? Essa pessoa que era uma atleta, era isso, e ele está desse jeito. E diz na frente da pessoa. E aquilo é constrangedor. Constrangedor. Então, eu sempre digo que quando você recebe um paciente, você tem que ter a sensibilidade de receber a família desse paciente. É o todo, né? É um todo, é um tratar todo. Tratar aquela família que também está sofrendo com aquilo. Aquela esposa ou aquele esposo que está passando. Tatiana, então essa demência, ela pode, óbvio que ninguém está floreando, mas pode ser amenizada desde que você seja orientado por profissionais, isso. Não é? Eu sempre digo que tratar um paciente idoso e um paciente que ele tem um comprometimento cognitivo, um comprometimento desse processo de memória, de aprendizado dele, é muito delicado. Você tem que ter uma sensibilidade. Por isso que eu disse, para ser terapeuta ocupacional, eu até disse um dia, eu anotei os 6 pilares para você. Empatia, compaixão, construir relações, botar a mão na massa e resolver problemas. Porque quando você pega aquele paciente, você tem que observar um todo dele. Até a forma de abordar esse paciente é diferente. Você tem que ter essa sensibilidade. Muito bom você colocar isso, porque muitas famílias, doutora Tatiana, deixam de contratar um terapeuta ocupacional porque dizem, não, a mulher chegou aqui, a doutora era só dando a bola para a mamãe e a mamãe pegando a bola, dando a bola para a mamãe. Eu achei aquilo muito sem futuro. Isso. Para o terapeuta ocupacional, tudo ele tem um valor funcional. Até mesmo um lápis e uma liga, ele tem um valor funcional. Todas as atividades que são feitas com aquele paciente, pelo menos eu digo isso por mim, acredito que a maior parte de alguns profissionais, elas são pensadas. Nada. Tem um sentido, tem né? um sentido de como e por que está ocorrendo aquilo. Para a filha é só jogando a bola para lá e para cá, mas a mãe vai receber um resultado, mas né, aí Tatiana? Você tem que ver esse olhar dessa filha que sempre viu aquela mãe ativa, sempre viu aquela mãe no fogão, fazendo bolo, recebendo, trabalhando. E, de repente, ela vê aquela mãe sentada, pegando uma bola e entregando. Aquilo dali para ela é tão medíocre, insignificante, que ela diz, não é possível que a minha mãe se resumiu a isso. Eu acho também que é um pouco da família fica nessa defensiva. De não aceitação, né? Claro. De não aceitação. Claro. Então, Tatiana, você tem quanto tempo de TO? Eita, eu me formei em 96. Não, diga aí quantos anos que eu não sei fazer conta. Eu também não, dou em 96, 2006. Enfim, mais de 20 anos, vou né? fazer 30 anos 30 anos de formada. Hoje, o seu público, os seus pacientes são todos longevos, né? Longevos. E você percebe mudanças com demências, né? mudanças, a terapia ocupacional pode transformar a vida de um idoso? Pode.
Eu digo isso e digo isso com muito orgulho. Digo isso com aquele Seu olho está brilhando. Assim. Eu falo da TO com muito amor, sabe? Eu falo que a terapia ocupacional ela é uma das profissões mais bonitas, porque ela vê o indivíduo como um todo. Ela olha, eu olho para um paciente, eu olho para aquele paciente um todo, o físico, o mental, o emocional. E eu acho que é uma profissão, graças a Deus, que agora ela começou a ser bem vista e bem quista. É porque há 30 anos, o que é terapia ocupacional? Eu comecei com a saúde mental. Né? Foi uma área... Hoje está tendo mais visibilidade por conta do envelhecimento, né, Tatiana? Nós estamos trabalhando isso, né? Então, cabe ao profissional também essa colocação dele. Saber defender a sua profissão, isso é a coisa de pegar o seu bastão e dizer, olha, está na hora da gente mostrar. E também conscientizar um pouco as pessoas, e principalmente também a área médica. É muito difícil. A gente precisa entender que trabalhar um paciente com demência ou com algum outro tipo de patologia, uma demência neurofuncional, uma demência cognitiva, seja ela qual for, a gente precisa dessa associação de uma equipe total. Entre elas, assim, o médico, o TO, o fisioterapeuta, o nutricionista. E mais importante, que eu acho que a gente deveria citar, eu não sei se você ia me perguntar, a questão da importância do cuidador. Claro, você falou aí no início, dizer para o cuidador não fazer isso, a formação de um cuidador, porque esse idoso ele passa mais tempo nas mãos do cuidador. Então, é necessário preparar essas pessoas. Parece que já está, né, no Congresso para regulamentar a profissão de cuidador, né, Tatiana? E eu acho isso importante. A gente foi até uma das discussões, acho que até num programa, eu não me lembro qual foi, sobre isso. Essa questão da regulamentação, da valorização. Precisa a gente discutir essa questão tanto do cuidador formal, que é aquele cuidador que vem, né, que faz aquele trabalho, como o informal, que é a família também. Pois é, Tatiana, você disse que para entender essa longevidade, para dar qualidade de vida a uma pessoa que está envelhecendo, é necessário uma equipe multidisciplinar, mas 75% da nossa população depende do SUS, outras nem SUS têm acesso. Né? Aí a pessoa fica dizendo, bem que eu queria ter uma TO como a Tatiana na minha casa. Então, é preciso se preparar para atender essas pessoas que não têm condições também. É preciso ter programas como o seu, que trazem essas questões para serem discutidas. Essa coisa do terapeuta ocupacional que a gente sabe que existe, sim. O SUS tem um programa bom. Tem terapia, tem o terapeuta ocupacional, tem centros, a gente sabe que tem. O problema é a demanda. Que é muito grande. Então, que façam mais concursos para inserir. Estão se formando profissionais. Há 4 anos a faculdade? 5. 5 anos para ter esse entendimento, essa formação, porque é necessário. A gente precisa. Eu acho assim que é um assunto que tem que ser discutido, é um assunto que a gente tem que lutar. O nosso conselho, né, que é o mesmo conselho da fisioterapia, que é o CREFITO, vem fazendo um trabalho muito bonito, isso eu digo porque não tenho um comprometimento nenhum com o conselho, pelo contrário, eu só pago o meu conselho. Mas vai ter muito eles velho fazem, aí, eles né? Ele tem um trabalho muito bonito contra isso. Agora, essa conscientização. Tatiana, só velho precisa de terapia ocupacional? Não, né? Criança faz. Eu digo que eu atendo de 0 a 300 anos. Eu atendo bebê também. Bebê precisa? Estimulação. São estimulações precoces que nós trabalhamos. Crianças que realmente, por exemplo, nascem antes do tempo. Elas prematurinhas. São as prematuras, elas têm essa idade cronológica diferente da idade motora e da idade sensorial e da idade cognitiva. Então, tudo isso
a gente trabalha. Hoje, a terapia ocupacional ficou também muito conhecida nessa área da neurodivergência. Né? Que é? Como é a neurodivergência? Essa neurodivergência das crianças que são as autistas, crianças síndrome de Down. síndrome de Down, as crianças com TDAH, com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Isso é muito sério, a gente precisa conversar sobre esse processo de ansiedade que as crianças... Eu tenho um público também, um público de jovem, né, de adolescente, pré-adolescente, e eu fico observando muito essas crianças, e eu sempre digo a eles assim, às vezes os pais chegam para a gente e dizem assim, doutor, eu não aguento mais esse menino, porque ele não para. Não é que ele não para, essa criança ela é tão estimulada, ela passa por um processo de desorganização interna, que ela se desorienta. E a TO reverte isso? Nós fazemos isso. Eu já tive, graças a Deus, alguns pacientes comigo que receberam alta, hoje já conseguem. Eu tive uma paciente que era estudante de medicina, que veio para mim com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, e ela começou a fazer um processo, um tratamento, uns atendimentos, e hoje voltou a medicina e está lá linda, maravilhosa, e eu ansiosa pela formatura dela. Viva a TO! Você falou aí de criança, Tati, e a gente sabe que são muitos conceitos dados aos velhos. Velho enjoado, velho inquieto, não é? Isso. Esses estereótipos que se criou, que a gente tem que acabar, que isso é etarismo, né? Estamos aprendendo isso na gerontologia, na geronto. E a TO contribui para esse velho que é inquieto, que é ranzinzo também, que, enfim, melhora? É porque a gente precisa entender que quando o paciente ele vai entrando no processo de demência, além do processo cognitivo, ele também vai ter esse processo emocional dele. Fica inquieto, ele se modifica. Existem alguns pacientes que têm não sei se você já chegou a vivenciar, que ele, quando chega um certo período do horário do dia, ele começa a ficar inquieto, agressivo. À noite, geralmente pacientes quando... que nunca falaram um palavrão, e de repente ele começa a dizer palavras assim que você fica... agressivo. Gente, como é que pode isso? E isso a gente consegue fazer ele se reencontrar. E trabalhando isso, inclusive com a família, de orientação, de tudo. Eu acho um trabalho muito bonito. Eu até queria que um dia você fosse lá para você conhecer os nossos grupos. Claro que eu vou. Porque existe uma importância da TO. A TO ela não trabalha somente individual. Pois eu imaginava, como eu estava equivocada, que era você e o paciente ali na salinha, vamos pegar bola, vamos amassar, fazer massinha. Nós vai além disso, muito que além. Interessante. Hoje nós temos grupos de memórias, grupos que trabalham a cognição, grupos que trabalham emoções. Por exemplo, na clínica que eu trabalho, tem o grupo de idosos que existe 3 profissionais, que é a fisio, a fono e a TO juntas. E eu tenho um grupo maravilhoso, que um dia eu vou lhe convidar para você ir lá, que é o grupo Vozes Femininas, que é uma roda de conversa só de mulheres idosas, que iniciaram processos já de demência, mas que a gente trabalha emoção, trabalha cognição, trabalha muita coisa. Isso dá qualidade de vida à doença, né, Tatiana? Muito. E faz com que exista uma valorização. Esse idoso, ele se sente valorizado e resgatado. Isso é que é o mais importante. Isso dá qualidade de vida. Até algumas doenças podem ser amenizadas, né? Porque envelhecer não é fácil. E quando você não tem apoio... Não existe glamour, não existe. Mas a gente pode botar umas lantejoulinhas lá, uns brilhos. Eu sempre digo que envelhecer, ele tem muito a ver com o seu estado, sabe? De perceber essa velhice chegando. Então, assim, eu sou muito tranquila.
Você vai vejo envelhecer isso, bem? vou. Eu sempre aqui pergunto as dores e as delícias da passagem do tempo. Está tendo mais dores ou delícias, Tatiana? Hoje eu tenho mais delícias. E eu passei um tempo parada e me resgatei. Se reinventou. Reinventei, fênix aos 50 anos de novo. E hoje eu me sinto uma mulher assim, muito bem, sabe? Aqui com a força, com a vontade de vencer. E é isso que eu passo para os meus pacientes. A doutora, mas eu tenho um que é escritor, ele disse, eu não consigo mais escrever, porque eu já tenho dificuldade. Mal de Então, vamos fácil. gravar. Olha, Vamos fazer. A gente tem saída para tudo, né, Tatiana? Vamos gravar, vamos fazer vídeos, que esses vídeos fiquem catalogados e que você Memorizados. depois assista e assista com sua família. Então, tudo tem solução. Viva a terapia ocupacional para uma longevidade. Tatiana, você está nas redes sociais? Acabou, mas você vai voltar, acabou. Como é que está lá? Mas não é com um nome difícil não, né? É um nome difícil. Ai, meu Deus. Tatiana Boschinski. Gente, só Nós vamos escrever eu. aqui. Vamos escrever aqui que você Só acha. botei eu. A Tatiana e acha Ian Gomes, jornalista também. Tati, nós temos o canal no YouTube. Sim, Espero que você se inscreva. Já sou inscrita. Viver Mais com Ian Gomes. Aí depois você assiste aqui, compartilha para ter uma longevidade ativa, com respeito e saudável. Minha linda, vamos envelhecer bem. Obrigada. Viva a vida. Viva. Né? Que a gente chega a muito tempo. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!